Ei, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Eu vim para fazer aquela tiragem do coletivo, né? O que é que nós precisamos curar na cura emocional. E normalizem, né? Normalizem a vida, o barulho, o movimento diferente. E aí eu tinha escrito um texto que falava sobre a necessidade da recuperação da masculinidade. Não estou falando da masculinidade bruta, da agressividade, não estou falando disso. Estou falando dessa masculinidade que se perde na medida em que mulheres fortes vão ficando sobrecarregadas. E nós somos muitas, né? Muitas mesmo. Então, quando a gente ouve coisinhas do tipo, estava esperando você mandar mensagem primeiro, esse claramente não é um homem, né? Esse é um menino, ele ainda não amadureceu. Então não dá para esperar a responsabilidade de alguém que emocionalmente está lá na infantilândia. Então, se você faz isso, os prejuízos emocionais são seus e passam a ser cada vez maiores. Ah, vou esperar você me buscar em casa, né? Vou esperar você a delivery. Vem aqui na minha casa e a gente, né, namora gostoso. Depois você vai para sua casa, porque eu não gosto de dormir com ninguém, né? Eu ouvi uma frase de um paciente meu algum tempo atrás que dizia assim: dormir é muito mais íntimo que sexo. E é bem verdade, né? Dormir é muito mais íntimo que sexo, principalmente para os meninos que não estão dispostos nem disponíveis à construção de algo. E por que as mulheres ficam sobrecarregadas em relacionamentos assim? Porque é muito pesado carregar uma relação que é para ser construída a dois. Relacionamentos românticos, relacionamentos amorosos nesse formato, eles vêm muito mais no lugar de ser o bálsamo para as coisas que a gente já precisa resolver cotidianamente, né? Eles são um lugar onde a gente encontraria algum tipo de apoio. Encontraria, né? Porque nem todo mundo está preparado para essa construção, que é, na verdade, uma parceria, é um trabalho em equipe. Um outro aspecto que acontece muito é do rapaz não saber o que ele quer, né? E de ele se sentir muito mais excitado com outro homem do que com uma outra mulher. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo e, assim, não foi a primeira vez, né? Não, se bem me lembro, não é nem a terceira vez. Eu recebi uma mensagem assim: se a gente namorasse e eu te pedisse para ficar com uma outra pessoa para eu assistir, você acharia ruim? Eu não sei, você aí do outro lado, não é uma questão nem só de julgamento, porque aqui eu estou julgando mesmo, né? A partir de coisas que eu vivo, a partir de coisas que eu sinto, a partir de coisas que eu sei. A proposta foi feita diretamente, então nesse caso estou julgando sim. O que é que na minha cara faz parecer que eu me entregaria a qualquer outra pessoa, estando em um relacionamento, ou até não estando também, uma pessoa que eu me, né? Porque uma outra pessoa alheia a uma convivência é o que é desconhecido, não é? Então, assim, eu gostaria muito que vocês parassem para pensar. Por quê? Porque às vezes nós temos feridas emocionais que nós deixamos que elas aconteçam. Infelizmente, nós deixamos que elas aconteçam. E aí depois a gente vai reclamar, né? Mas ele fez, e a gente viu, porque todo mundo, o que fala mais alto do que do que qualquer palavra é a ação, né? Então presta atenção nas ações, presta atenção no movimento, presta atenção no que a pessoa no que a pessoa está dizendo para você cotidianamente, na medida em que ela não arruma a cama, que ela não tira a toalha de cima da cama, que ela não estende a toalha, na medida em que ela, sei lá, coisas básicas, na medida em que ela não paga a conta. Por quê? Porque você pode ganhar, inclusive, mais do que o seu namorado. Mas é função dele pagar a conta, porque se você abre mão do cavalheirismo logo de cara, você está abrindo mão de que ele seja homem. Você não precisa de um homem, você quer um homem. E é diferente, essa diferença faz você se nortear melhor. Porque quando você precisa, você vai aceitar o que podem te dar. Agora, quando você quer um homem, você está preparada para esperar que ele chegue. Como eu disse, uma relação é construída a dois, é um trabalho em equipe. Não dá para carregar isso nas costas e achar que é natural ele se tornar seu filho.
Se você já foi mãe, você vai entender o peso da responsabilidade do materno. Não é só a parte gostosa, né? Eu seria mãe de novo? Gente, muitas vezes eu seria mãe de novo. Muitas vezes, infinitas vezes, infinitas vezes. Mas eu vou ser muito sincera. Trabalho exaustivo, cansativo, a gente nasce para isso, tem gente que não nasceu para isso, a gente sabe disso. Não é só uma questão de saúde física, né? Existe uma pesquisa que prova que mesmo depois de a gente ter parido esse filho, durante às vezes uma vida toda, durante muitos anos, parte desse filho ainda mora em nós, mora no nosso cérebro. Então, a cada filho, parte desse filho fica em nós. Nós fomos morada de alguém. Esse alguém morou dentro de nós. Então, o DNA dessa pessoa está em nós, partículas sanguíneas dessa pessoa está em nós, comportamento dessa pessoa está em nós. Então, se a gente para pensar nisso em sã consciência, a maternidade é algo muito especial para a gente dividir com alguém que não morou dentro da gente. Então, parem para pensar em que tipo de pessoa você está buscando, atraindo para a sua vida para a construção de uma relação que é afetiva, homem e mulher. Porque homem e mulher precisam estar juntos. Mesmo que seja uma relação onde não exista sexo, vai existir intimidade, diferente da intimidade que você tem com seu filho, com a sua filha, completamente diferente. O amor, inclusive, é completamente diferente. Então, quando a gente busca meninos em corpos masculinos, em corpos de homens, a gente está fadada a sentir dor e é uma escolha. Então, o cara que dá o foguinho e some, o cara que dorme na sua cama, mas não faz amor com você, o cara que te deixa insegura, o cara que diz várias vezes que não sabe o que quer, 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 porque ele não quer você. Porque a pessoa que quer você, ela sabe que ela quer você. Ela sabe, vocês devem receber assim como eu, ó. Ai, eu te quero tanto, ai, você é linda, ai, tô com saudade. Às vezes a pessoa tá com saudade e ela nem conviveu com você, mas ela tá com saudade, né? Então, assim, parem para pensar um pouquinho, porque somos nós, as capitãs de nossas almas. E aí, eu tô falando isso para o público feminino nesse momento, mas isso serve para todo mundo. Por quê? Porque do mesmo jeito que os rapazes vão ali, mandam um coraçãozinho, te dão atenção, te enchem de carinho e desaparecem, as mulheres estão fazendo também. Mulheres que vão lá e arranjam um namorado para ficarem com outros homens, sexualmente falando, e esse namorado se sentir dolorido lá na dor da traição, elas estão fazendo também. Eu estou atendendo um menino lindo de 27 anos, que a primeira namorada colocava ele de castigo sexual, né? E ficava com outro depois para ele ver. E, então, assim, isso é uma forma de punição, né? Isso é uma forma de castigo, isso não é uma forma de apaziguamento. E não se assustem, porque é muito mais natural, aliás, muito mais comum do que o que a gente imagina que aconteça, né? Eu costumo dizer, natural não é, mas está comum. E, infelizmente, nós estamos normalizando situações, emoções que nos quebram ao meio em nome do que a gente preza de companhia. Então, se você está muito desesperada por companhia, busque uma rede de apoio, faça amigas, vá aprender dança. Olha, a gente tem, cursos gratuitos no país inteiro, então não serve de desculpa. Ah, mas que eu me sinto sozinha, ah, que eu não saio, ah, porque minha mãe não vigia meu filho. Isso tudo é desculpa. Porque a gente sabe que quando nós queremos, nós fazemos. Eu estou aqui agora e daqui a pouquinho eu vou para a fisioterapia. Quando queremos, fazemos. Não existe a desculpa de que não dá para fazer, de não tem tempo, o seu tempo é igual ao meu, né? Eu escuto isso muito nos grupos de estudo de tarô, de baralho cigano. Ai, não entrei no grupo porque eu não tinha tempo. Desculpa, e dá mais esfarrapada, porque eu trabalho também. Eu tenho coisas para entregar também, eu tenho coisas para pagar também e muitas coisas para pagar. Então, assim, não é desculpa não ter tempo para você. Então, se eu preciso desesperadamente de um romance, tenha esse romance com você. É muito melhor do que você se aplicar a algo que vai te fazer doer, não vai te trazer satisfação e vai te trazer muito arrependimento.
Agora vamos pro tarô. Eu vou encostar o celular aqui. Vocês vão ver algum tipo de movimento aí atrás. Não será um vídeo que eu vou publicar para um grupo grande, né, de pessoas, até pelo próprio movimento e imagem de outras pessoas. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com o tarô, tá bem? Então vamos lá. Tarô, o que é que as pessoas que se conectaram com aquela enquete de ontem precisam curar emocionalmente? Qual é a cura emocional que clama aqui? Lembrando que era um vídeo coletivo, tenha discernimento, sabe? Ele vem para te direcionar, né? O tarô, ele proporciona caminhos. Quem busca a cura é você. Então vamos lá. Conta para mim, o que é que essas pessoas precisam curar? Qual é a conexão que elas têm para terem escolhido o mesmo número? Conta mais, por favor. Conta tudo pra mim, tarô. Feridas de abandono, né? Feridas de abandono, abandono materno, principalmente questões muito ligadas à família aqui. Uma rainha de espadas, uma mãe normalmente fria, ou uma mulher marcante e especial na sua vida, que tem esse traço de falas grossas, de falas firmes, eu acho grosseria, né? Mas tem gente que é assim, né? Pronta para empalar uma espada a qualquer segundo, a qualquer momento. Aqui tem alguém que trouxe essa ferida e ela se afasta. Aqui tem muito essa coisa do afastamento, né? Não sei se um afastamento de segurança acontece aqui. Vamos ver o que mais. Dor do abandono. Alguém que fala coisas muito duras para você, realmente é a dor do abandono, né? Alguém que falou coisas muito duras e essas coisas muito duras ainda estão morando na profundidade da memória. Aqui tem relações importantes na sua vida que terminaram. Engraçado que fala muito de casamento, de grupo familiar, aonde uma parte importante foi embora. Essa parte importante é feminina, então a gente pode estar falando de feridas do materno que adoecem a nossa autoestima, né? Adoecem a nossa autoestima. Por quê? Porque a mãe tem a função do amar, do acolher, do abençoar, do proteger, entre outras coisas, né? Então, se a mãe nos ensina isso, abraçar, colher, proteger, beleza, a mãe nos ensina a força de nos mostrarmos ao mundo. Se a mãe não está presente nesse momento, se ela não facilita isso, automaticamente eu vou ter mais energia yang para buscar suprir isso. Então, eu vou voltar para a força. Muitas pessoas aqui também não tiveram presenças paternas que fazem ou pudessem fazer com que isso trouxesse uma naturalidade nas convivências. Aqui as pessoas têm forte tendência a estarem sempre com a espada e com o ginete na mão. Ouvi uma coisa lá longe e essa coisa tornou-se minha. Então a gente vai falar aqui de beleza física, né? Que você não é bonita, que você é gorda. Eu engraçado que eu ouvia muito isso, né? Como se gordo não fosse gente, preto não é gente, enfim. A gente ouvia muito esse tipo de coisa em 80, 90, e era de alguma forma natural, e eu nem vou trazer isso como um caso de vítima. Por quê? Porque aqui tudo é muito mais uma busca de autocompreensão para buscar a satisfação que não nos deram. Se não te entregaram, você cria, né? Porque é assim que as coisas funcionam nesta vida. Não me entregaram, não me deram. Tudo bem, eu crio, eu vou buscar sozinha. Só que nessa mesma busca de não me entregaram e eu vou buscar sozinha, né? É quando uma relação aqui se rompe, porque nós temos um 10 de copas com 5 de espadas, essa relação se rompe mesmo que a manutenção fosse a duras penas, fosse a dureza da palavra, fosse a dureza do comportamento, fossem os apelidos ruins, os apelidos dolorosos, porque aqui tem muito disso, apelidos dolorosos, né? Apelidos dolorosos. Eu tinha um apelido que eu cheguei a comentar com meus filhos há poucos dias, assim, que eu tive muitos apelidos, né? Umbigão, porque eu tinha uma hérnia no umbigo, Fuscão Preto, mas o que mais me doeu foi ser chamada de urubu. Hoje eu entendo o urubu como um arquétipo maravilhoso, que é um arquétipo que fala pra gente sobre a finalização de ciclos, né? Que é a compreensão de voar sobre uma situação e vê-la em terceira dimensão, em terceira ótica.
sobre revalidar coisas que a gente considera que já não são mais coisas boas, porque todas as vezes que eu falo de finalizar um ciclo, eu estou falando de observar isso sob um outro ângulo, né? Porque terminar não quer dizer adeus, terminar não quer dizer que morreu, não quer dizer isso, quer dizer que transformou. Então, quando eu tenho um tipo de dor que eu sei transformar em algo valioso ou valoroso, eu refaço esta condição de ser a vítima. Porque aqui é muito voltado para o pessimismo, sabe? Aqui tem alguém que precisa curar esse lugar de vítima, esse lugar de pensamentos que são pessimistas. Pensamentos pessimistas. Ó céus, ó dia, ó noite, nada dá certo para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Aqui tem muito esses processos limitadores de movimento. E aqui há uma insistência mental, né? Eu fico pensando naquilo, não se oportuniza um descanso, né? Eu não descanso, eu não aproveito as situações. Quando tudo está bem, o meu marido não está falando comigo, o meu marido está diferente, como se o marido não fosse uma outra pessoa. E se pessoas não tivessem questões, processos, momentos, eu estou extremamente impaciente, estou de TPM. Eu reconheço que eu estou de TPM. Quem está à minha volta provavelmente não vai reconhecer isso. Eu não vou ficar contando isso para todo mundo. Obviamente, né? Eu estou no meu momento. O outro, se entender bem, se não entender, eu não posso fazer nada. Só que a gente se preocupa com isso e a gente quer tanto controle, porque aqui fala da necessidade do controle, que a pessoa que eu amo não pode estar diferente. A pessoa que eu amo, não me procurou essa noite. Todo dia a pessoa te procura e você recusa. Essa noite ela está impaciente para lidar com a sua recusa, não te procurou e você já começa a pensar que ela tem uma amante. Que ela é gay, né? Porque aqui tem isso, né? Uma dificuldade severa de deixar ir. Mas a vida está dizendo para você, olha, o jogo está dizendo bem isso. Nesse movimento todo do céu, coisas do passado retornam à vida. Nossa, The Walking Dead. E ao retornar à vida, te gerando um impasse para que você tome a decisão de classificar. Esse sentimento de dor, de perda, de perdedor, fica ou vai? Você vai manter isso? Você fará a manutenção disso na sua vida? Se está doendo e a vida está te dando a oportunidade de lidar com isso de uma outra maneira e que até para que isso caia no esquecimento. Porque sim, gente, depois que está resolvido tem que cair no esquecimento, não tem que ficar regurgitando isso, não é? Porque aqui tem gente que fica lá regurgitando, ruminando. A dor do abandono aqui é muito mais a dor da compreensão de que você se superou. Mais do que ter sido abandonado, deixado para trás. Muito mais do que ter sido abandonado é você reconhecendo seu poder de ressurgimento, seu poder de refazimento, seu poder de construção, seu poder de autonomia. Você é extremamente autônomo, forte, capaz. Basta um pouquinho de voracidade para se tornar melhor. O que mais, tarô? O que você me conta para finalizarmos isto? 3 de paus. Cavaleiro de paus. Comunicação, né? Colocar em ação o plano de se comunicar, o plano de levar as missivas, as mensagens, plano de terapia, plano de... Aqui a gente pode falar de terapia comportamental, terapia holística, terapia integrativa, terapias... inclusive a gente pode falar de reiki, nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de reiki, de apometria, de cristalologia, né? De banhos, e por que não? Coloque em prática. Beijo, 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 beijo.